Seja bem-vinda, seja bem-vindo à aula de Ciências da Natureza, dentro da educação de jovens e adultos. Você está, observe, na segunda etapa, módulo 2, unidade 1, terceiro semestre. Nós iremos abordar o objeto de conhecimento, puberdade e hormônios. É bem provável que em alguma fase da sua vida você já tenha escutado essa palavra puberdade. E quais seriam os hormônios envolvidos na puberdade? Vamos aqui recordar que na aula anterior nós vimos sistemas de reprodução, inclusive a reprodução sexuada. Então, estar na puberdade significa a preparação do seu corpo, do seu organismo, para, eventualmente, em um futuro, uma reprodução sexuada, onde irá ter gametas masculinos e femininos, no caso da espécie humana. Então, acompanhe aqui comigo na nossa aula que o módulo 2 da unidade 1 vai trazer este conceito básico, onde classificamos a puberdade como a fase da vida pela qual o ser humano vive entre a infância e a fase adulta. Ou seja, na adolescência, trata-se de um momento de transformações biológicas e de oscilações emocionais, ocasionadas pelas alterações hormonais que acontecem no corpo. Nessa fase, o corpo está voltado para a produção dos hormônios sexuais, que são diferentes nos meninos e nas meninas. Os meninos produzem, entre outros, a testosterona. Quem não lembra desse nome? E as meninas, o estrógeno ou estrogênio. Nos sinais da puberdade, eu vou habilitar aqui o meu marcador para vocês, nós vamos ver que dentro desses sinais nós temos o crescimento rápido, o odor axilar nas axilas, a presença de acne, que é a famosa espinha, os pelos pubianos e os pelos axilares também começam a aparecer, a mudança na voz, o aumento dos testículos. Isso se tratando aqui, galera, nessa classificação, nessa etapa dos meninos. No caso das meninas, crescimento rápido, odor axilar também, a presença e aparecimento de acne, pelos pubianos axilares, crescimento mamário, inclusive preparando aí as suas glândulas mamárias, e a primeira menstruação. Você sabe, inclusive, me dizer qual que seria o nome da primeira menstruação? Sim ou não? A primeira menstruação é denominada menarca, onde ali a primeira vez as mulheres vão menstruar. Professor, mas tem uma idade exata? É com 12 anos? É com 14, 15, 18? Não, não tem uma idade exata, porque o organismo é único, vai variar de corpo para corpo. Quanto algumas mulheres têm a primeira menstruação, a menarca, aos 12 anos, algumas colegas de sala têm ali aos 15 anos. Vários fatores hormonais são e precisam ser considerados nessa situação. No nosso texto aí de referência que vocês têm para vocês têm aí a idade versus a puberdade, que mostra essas transformações na vida dos adolescentes. E dentre essas transformações, vem várias fases, inclusive de incertezas, de dúvidas, onde os hormônios estão muito aflorados. Vamos recordar aqui que no slide anterior, nós falamos que um dos principais hormônios masculinos é a testosterona, produzida pelo testículo, responsável, por exemplo, pelo aparecimento de pelos no rosto, conforme você vê aqui também o professor de vocês. Já nas mulheres, a progesterona
vai garantir aí as suas características mais femininas. Não significa dizer que a mulher também não possa ter pelo no rosto. Então, se você for no endocrinologista e ver que às vezes tem um pelinho ou outro no rosto, vai fazer uma avaliação hormonal sua. Mas lembra aqui que vale ressaltar que tem que ir ao médico, chamado endocrinologista. Problemas hormonais também podem afetar a sua altura, o seu crescimento, inclusive também o seu rendimento nas atividades que você desempenha. Então, aqui com a aula você vai saber ou descobrir se você tem ou não um problema hormonal? Somente com o médico. Se a gente olhar a próxima imagem, olha que fantástica. Mostra uma menina aí tendo cólicas menstruais, onde provavelmente ela está tendo a primeira menstruação. É nessa situação que a família é muito importante, porque a mãe, junto com o pai, ali num conceito familiar, vai orientar a adolescente, vai orientar o seu filho, para que as transformações que estão acontecendo no corpo não sejam simplesmente aí assustadoras, como é o caso de algumas meninas que já tiveram a menstruação, a primeira menstruação, e a mãe nem comentou a respeito sobre isso. Então, vamos trazer aqui para a nossa aula. O conceito de unidade familiar, de orientação dentro da própria família, é imprescindível. Imprescindível. Nessa imagem mostra que o seu sistema reprodutor está sendo preparado aí para a reprodução, mas não significa que ela possa engravidar, até porque o corpo não deve estar preparado com uma estrutura física, fisiológica e até mesmo emocional, afetiva para gerar uma criança, caso ela tenha, por exemplo, aí uma criança aos 15 anos, o que caracteriza a gravidez na adolescência, que é um tema também que tem que ser trabalhado por nós. Dentro da puberdade, podemos classificar a puberdade em puberdade precoce e puberdade retardada, tá? Ou puberdade mais demorada. Precoce quando aos 8 anos em meninas e aos 9 anos em meninos acontece. E mais delongada ou demorada quando até os 13 anos nas meninas e os 14 anos nos meninos não aparecem. Nesses casos, o médico deve ser consultado. Dentro dos hormônios sexuais, nós podemos também ver características, como, por exemplo, características secundárias, masculinas entre 12 e 16 anos e femininas entre os 11 e 15 anos. Não significa, galera, que é uma regra. Nós temos exceções. Tem puberdade aí que começa com os 15 anos em uma menina e na outra com os 12. E aí, isso aí não é uma regra geral. Se a gente observar no próximo slide, você vai ver os hormônios que atuam aí na ovulação, na maturação dos ovócitos primários, ovócitos secundários, dentro aí de um ciclo menstrual. Observem. No ciclo menstrual, eu tenho ali as suas fases, inclusive a fase ali da ovulação que você vai ver. Acompanha que eu vou marcando e explicando para vocês. Níveis de hormônio, no caso aqui, gonadotrópico, e aí eu tenho dois principais, o FSH e o LH. Observem que o primeiro dia, ó, estou marcando o primeiro dia da menstruação, tá? E aí não precisa ser na menarca, é ali quando a mulher inicia o seu ciclo. O 14º dia, para uma mulher que tem 28 dias de ciclo, é o meio do ciclo, enquanto o 28º dia vai ser o último dia ou também o primeiro dia da sua próxima menstruação. Com isso, o que acontece, gente? Os hormônios, eles vão aumentar gradativamente, chegando ao seu máximo no 14º dia, que inclusive é o dia D. É o dia mais provável que elas podem engravidar.
No caso do ciclo ovariano ou da preparação dos ovócitos primários ou secundários, você vai observar na imagem alguns nomes importantes, como por exemplo, folículo primário, a ovulação e o ciclo ovariano. É esse gameta, que é denominado óvulo, que vai receber o espermatozoide. Ele vai ser fecundado. E aí eu tenho os hormônios a níveis de hormônios ovarianos. Observem aí para vocês. Como, por exemplo, esses três da imagem que aparecem em vermelho, verde e azul. Seriam eles o estrogênio, a inibidina, e é ele, que é o mais famoso, a progesterona. Observem que eles também vão aumentar ali gradativamente, mas depois do 14º dia eles continuam aumentando e depois caem. E por fim, dentro aqui do ciclo uterino, que é o que vai acontecer com a sua parede do útero, ou também denominada endométrio, eu tenho um aumento da espessura e também uma diminuição da espessura, e essa parede é recoberta de sangue. Quando acontece, então, a menstruação, professor? Nessa fase aqui, ó, onde a menina pode, do 1º ao 3º dia, sofrer o processo de menstruação. Depois, logo em seguida, tem a fase proliferativa e depois, do 14º dia, a fase secretora. Algumas pessoas utilizam a tabelinha para evitar aí a gravidez, o que não é recomendado. Fiquem espertos para isso aí, tá? Ela pode ser falha, porque o ciclo nem sempre é regulado para todas as mulheres. Tem mulheres, por exemplo, que vão ter menstruação uma vez ao mês e depois de 2 em 2 vezes, e aí ele é todo desregulado. E aí o médico vai aconselhar você, o ginecologista, provavelmente a tomar aí, de maneira certa e com indicação médica, um remédio muito conhecido, que é o anticoncepcional, que também evita a gravidez. Pois bem, na reta final da nossa aula, nós temos esse slide que traz para vocês que a primeira fase do ciclo menstrual, a hipófise secreta o hormônio folículo estimulante, chamado FSH, que ocorre no nome, como ele já próprio diz, o desenvolvimento de folículos ovarianos. Por sua vez, os folículos produzem estrógeno, que estimula o crescimento das células da parede interna do útero, o chamado endométrio, que se torna mais espesso e vascularizado. Essas mudanças preparam o útero para o caso da implementação do embrião durante a sua gravidez. E, por fim, a queda nos níveis de estrógeno e progesterona fazem que as células endometriais se desprendam da parede uterina. Essas células são expulsas do corpo através do canal vaginal, causando sangramento característico da menstruação. Tem também no seu material a indicação de um vídeo complementar a essa aula, ok? Nas próximas aulas, nós vamos dar mais ênfase às partes do aparelho reprodutor masculino e às partes do aparelho reprodutor feminino. Te espero, então, na educação de jovens e adultos. Um grande abraço, até mais, tchau, tchau.